noite. Nós hoje iniciamos mais uma edição do programa Vodka com Filosofia, dizendo que o tema hoje, que está na berlinda, é o tema do governo Michel Temer, que, como todos acompanham, já é possível verificar, e agora de maneira mais clara, o acelerado processo de decomposição em que se encontra este governo, fruto de um golpe de Estado parlamentar, o que em si só já deslegitimiza este governo, que agora está com os seus dias contados. É importante dizer que o Fernando Henrique Cardoso chegou a solicitar com que Michel Temer renunciasse e atribuindo que, se isto fosse realizado, conferiria a Michel Temer uma grandeza por conta deste gesto que Fernando Henrique Cardoso espera do presidente ilegítimo Michel Temer. É importante salientar que, ainda que Michel Temer realizasse este ato da renúncia, isto de maneira alguma iria conferir a Michel Temer alguma grandeza, porque um presidente que se alça ao poder através da articulação para promover um golpe de Estado não tem condições morais de se atribuir alguma grandeza, ainda que renunciasse e ainda que o fizesse alegando que isto estaria sendo feito para o bem do país. Michel Temer, na verdade, renunciando ou sendo apeado do poder, continuaria como sempre foi, um homem de mentalidade pequena, um homem que tem como projeto extorquir o povo trabalhador através de uma reforma da Previdência e Trabalhista, que lança o ônus de todo o problema econômico para a canga, às costas do trabalhador. Um homem que tem como projeto o poder pessoal e fazer do exercício da vida pública um instrumento para assegurar com que os seus desejos pessoais possam ser realizados. Não é à toa que, antes de iniciar toda a contenda, já havia mencionado em uma carta, ainda anterior ao golpe, que se sentia como figura decorativa no governo da até então presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer entende o poder como uma espécie de gozo, de satisfação pessoal, e neste deslumbramento pelo poder, neste encantamento pelo poder, entende o poder como um projeto pessoal, quando a política, na verdade, desde os gregos, tem sido sempre um instrumento para a construção do coletivo. Pois bem, um homem vocacionado para a satisfação de seus desejos pessoais pela via da política, não se torna um homem grande
através de um gesto de ser alçado ao poder, ou ainda de uma eventual renúncia, tal qual Fernando Henrique Cardoso sugeriu. Na verdade, Michel Temer, ele entra para a política sendo batizado com o que existe de mais hediondo, de mais monstruoso naquilo a que se pretende alguém que se lança à vida pública, que é a satisfação de seus interesses pessoais pela via da política, quando a política deveria servir para beneficiar a sociedade. E não é só esse deslumbramento pelo poder, esta espécie de enfeitiçamento que o poder tem sobre Michel Temer, fez com que este homem, hoje presidente ilegítimo, também buscasse, no seu afã de entrar para a história como o grande reformista, que a partir de tais reformas, que na verdade é um verdadeiro desmonte das leis trabalhistas e da Previdência, fez algo pior ainda. Michel Temer optou deliberadamente por ofender o povo brasileiro. Estas reformas que ele pretende, na verdade, trata-se de uma ofensa a todo cidadão e a toda a classe trabalhadora. Portanto, não há como esperar de um homem como este nenhum gesto de grandeza, a não ser que nunca tivesse pensado, sequer cogitado, em participar da vida pública, porque este sim teria sido um gesto de grandeza, que este homem, Michel Temer, sequer tivesse entrado para a história, mas optou por entrar para a história e sair da história também, ofendendo a classe trabalhadora e todos os cidadãos. Desta maneira, não há, de fato, como esperar nada de Michel Temer, a não ser que a permanência deste homem no poder leve ainda a novas afrontas e ofensas contra a classe trabalhadora. Portanto, não é à toa também que hoje foi feito um pronunciamento de Renan Calheiros abrindo mão de suas funções no governo. E este homem também não o fez, como até dá a entender o seu discurso de desembarque no governo, que teria feito tal gesto por estar ombreado, lado a lado com a classe trabalhadora. Muito pelo contrário, a postura de Renan Calheiros é uma postura de conveniência, uma conduta fisiologista que tem apenas no horizonte
uma meta: a de continuar na vida pública. E para isso, na medida em que o questionamento contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência ganha vulto, não quis o senhor Renan Calheiros que isto pudesse comprometer futuramente as suas pretensões de elegibilidade. Renan Calheiros poderia ter desembarcado antes do governo, mas optou fazer quando o governo entra em seu mais acelerado processo de degeneração. Faz este ato como uma espécie de zombaria do povo brasileiro, uma espécie de ofensa à la Michel Temer, um verdadeiro deboche de todo cidadão brasileiro. E de maneira cínica ainda, adota tal conduta, dizendo de maneira hipócrita que faz isto porque tem como objetivo maior defender os trabalhadores, as pessoas humildes. Um verdadeiro deboche, porque se assim fosse, não teria participado de um governo, este governo ilegítimo de Michel Temer, que teve como único objetivo promover a reforma trabalhista e da Previdência, que já não mais poderão ser feitas, desde que os trabalhadores, os cidadãos e toda a sociedade civil possam demonstrar a sua indignação saindo às ruas e questionando este ato torpe de lançar nas costas do trabalhador todo o ônus desse receituário neoliberal que tem como único objetivo buscar promover o auxílio para os grandes empresários. Então, a atitude de Renan Calheiros é a mesma atitude de Michel Temer. Uma atitude de quem vê o poder como uma espécie de gozo pleno da sua individualidade, mas que carece do mais elementar compromisso com o conjunto da sociedade. Desta forma, é necessário com que toda a classe trabalhadora possa repudiar este governo de Michel Temer, exigindo nas ruas que este governo não ouse tocar nos direitos da classe trabalhadora, sejam os direitos trabalhistas ou os direitos previdenciários. É necessário que a sociedade possa sair às ruas e questionar a ilegitimidade deste governo para promover tais reformas. Um governo nascido do ato torpe do golpe não tem nenhuma autoridade para conduzir o país. E o que veremos no decorrer dos meses, talvez das semanas, espera-se dos dias,
é o fim apoteótico deste governo que decidiu ofender a classe trabalhadora. Portanto, hoje, este programa Vodka com Filosofia faz aqui o seu ato de protesto contra o governo de Michel Temer, as reformas trabalhistas e previdenciárias, dizendo também que o futuro da classe trabalhadora é o socialismo. E embriagado desta verdade histórica, desta verdade científica, o programa Vodka com Filosofia retorna numa próxima oportunidade, debatendo de maneira crítica e contundente um outro tema. Muito obrigado e boa noite.